Bom dia. Estava pensando em algo e quis gravar e enviar para vocês. Vou abrir um canal novo de informações e de palavras. Vou tentar fazer isso por áudio, pelas manhãs e disponibilizar nas minhas redes sociais. Bom, enfim, eu estava hoje de manhã pensando sobre a relação que a gente tem com as fases da vida, maturidade, as relações especialmente com o passado, algumas crises que a gente vive na vida adulta, aquelas crises de transição, quando de vez em quando a gente acorda e começa a avaliar a vida e pensar: será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Será que eu estou onde eu queria? Será que eu realizei tudo o que eu queria realizar? E a gente começa a constatar que não, que gostaria de ter feito diferente, que gostaria de estar num momento diferente e ter realizado outras coisas. Porque todo mundo vai passar por isso, ninguém consegue de fato realizar tudo o que tinha sonhado. E a gente tem uma tendência nessa hora de começar a lembrar do passado com uma grande saudade e começar a achar, começar a procurar onde foi que errou, quais foram as escolhas feitas um dia que nos trouxeram onde estamos. E com nossa observação de insatisfação de onde estamos, a nossa tendência é tentar voltar ao mais distante possível no passado, numa época em que a gente não tinha nenhuma relação com a vida que tem hoje. Então, de repente, se você está casado hoje, você tem família, tem filhos, tem esposo, tem esposa, e você começa a achar que não está feliz, que não está bem onde está, que por vários motivos você não está feliz com a situação onde você chegou, há uma tendência muito grande da gente querer tirar tudo de perto, inclusive a própria relação familiar, as pessoas com quem a gente convive, a família que a gente tem. A gente começa a tentar achar razões, culpados no passado das escolhas que fizemos. E obviamente que você teve que abrir mão de muitas coisas para ser mãe, para ser pai. Obviamente que você teve que abrir mão de muitas coisas para estar casado, estar casada. E a gente começa a confundir achando que estas coisas das quais a gente abriu mão, elas estão fazendo muita falta. E é muito provável que a gente comece a sentir saudade de tempos de solteiro, tempos de outras amizades, tempos de outros momentos da vida, achando que a grande bobagem que a gente cometeu na vida foi ter se comprometido com a carreira, com as pessoas, com a família. Aí a gente corre grande risco de fazer isso. E eu me lembro de uma fase nas épocas bíblicas, um momento da história do povo de Israel que nos expressa muito esta crise. O povo de Israel estava vivendo escravizado há 400 anos no Egito. E a gente conhece a história de que Deus libertou o povo do Egito. E quando o povo sai do Egito, ele vai peregrinar por uma região de deserto, é um momento de transição, até que ele chegue a uma terra que é chamada de Terra Prometida, onde de fato ele vai viver bem. Mas até chegar naquela terra, esse povo tem que viver as dificuldades do deserto, a transição. O deserto é uma transição. E ele começa a entrar em crise, ele começa a dizer que ele está com saudades do Egito. Porque ele tem escassez de comida naquela transição, escassez de conforto, o que é bem natural, é uma transição, é uma crise. E ele começa a sentir saudade do Egito. Ele fala: nós temos saudades das cebolas do Egito. Eles têm saudades até do que não é o essencial da alimentação deles. Eles têm saudades do Egito. Só que o Egito é escravidão. Eles eram escravizados ali. Eles não queriam viver ali. Eles queriam ser libertos. Quando foram libertos, passaram pela crise. Antes de chegar num momento de adaptação e de maturidade, de experiência, eles começam a sentir a crise da saudade de uma época que de verdade eles não queriam voltar para lá em nenhuma hipótese, mas eles sentem saudade disso. Talvez você esteja sentindo saudade de uma época que você não queria viver de verdade. Talvez você esteja em crise com alguma situação da sua vida hoje que é uma boa situação, que é verdadeira, que te trouxe hoje para um lugar comum, bom, que você está numa transição, num deserto da sua vida, e que é necessário resistir a essa tentação de olhar para trás e querer mudar escolhas feitas, porque as transições elas vão passar, as crises vão passar,
e só vai ficar na frente o que a gente tiver construído com compromisso, resiliência, coragem, força. A gente tem que tomar cuidado para não jogar fora uma vida que a gente já construiu em nome de uma saudade infantil e que é feita em crise. Você pode estar convivendo com alguém assim na sua vida, um cônjuge, um amigo, uma pessoa, um líder, alguém da sua relação que esteja mostrando sinais de saudade de um tempo adolescente da vida, de um tempo infantil da vida, e que esteja a ponto de jogar tudo fora em nome dessa saudade romântica, de uma liberdade romântica. O meu conselho é: ore por essas pessoas, tenha paciência com elas. Se você consegue identificar isso no seu cônjuge especialmente, tenha paciência, ore e ajude-o a perceber que se trata de uma crise e que a gente não deve jogar fora uma vida inteira por causa de uma crise. Bom dia para você, que Deus te abençoe e que isso sirva para você refletir nessa manhã.